Oi, meus amores. Espero que todos estejam bem. A tia Lu e a tia Tiane desejam uma ótima quinta-feira para todos vocês. Hoje, dia 13 de agosto de 2020, tia Lu está passando para deixar a correção das páginas 38 a 40 do livro de língua portuguesa. Então, por favor, abra o seu livro de língua portuguesa na página 38. Pessoal, nossa última aula a gente falou sobre separação entre palavras e aprendemos que quando a gente escreve é preciso separar as palavras. Se os textos e as frases fossem as palavras tudo grudadinhas, a gente não iria compreender com facilidade o que estamos lendo, né? Podemos perceber isso na aula passada. Tia Lu mostrou algumas atividades aqui com as frases grudadas e vimos como fica difícil compreender o que está escrito, né? Vocês também tiveram muitas atividades no livro, nas atividades da aula passada, com questões onde as palavras, onde as frases e os textos estão com as palavras grudadas. Mas eu aposto que agora você já aprendeu, praticando e escutando direitinho a explicação da aula. Vamos seguir, então, para a nossa correção das atividades de hoje. Primeira questão, releia o trecho a seguir da fábula O Leão e o Ratinho. Aqui, pessoal, é um pedacinho da fábula O Leão e o Ratinho, que a gente já viu em aulas passadas, certo? Que personagem fala essa frase? Claramente a gente percebe, né, que é uma fala do ratinho. A fábula tem a personagem o ratinho e o leão, mas essa é uma fala do ratinho. Então, você coloca aqui na letra A o ratinho. Letra B é uma resposta pessoal, você deve ter imitado em casa a maneira como você acha que o ratinho falou essa frase. Letra B, quantas palavras há nesse trecho? Quantas palavras tem nesse trecho, nessa fala do ratinho? Aposto que você descobriu direitinho, mas vamos aqui contar com a tia Lu para a gente conferir se realmente são 11 palavras. Por favor, poupe minha vida. Eu saberei retribuir a sua generosidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, pessoal, aqui nessa fala do ratinho, a gente tem 11 palavras. E vocês perceberam, né, que a letrinha A, no meio das frases, ela é contada como uma palavra, certo? Seguindo. Segunda questão, escute o poema O Tatu e a Toca, de Elias José. A gente viu esse poema na aula passada, mas eu vou colocar ele aqui de novo para vocês identificar no poema qual é o verso que se repete e para a gente também contar quantas palavras a gente tem nesse verso, certo? Eu já coloquei aqui, mas a gente vai conferir, tá bom? Pessoal, vejam que o verso que se repete, ele está aqui, né, na terceira estrofe, o quarto, o quinto e o sexto verso da terceira estrofe. Seu tatu, onde tatu? Seu tatu, onde tatu? Quantas palavras nós temos nesse verso? Vamos contar. Seu tatu, onde tatu? Nesse verso nós temos 5 palavras. Então, vamos lá, colocar a resposta aqui. 5 palavras. Escreva esse verso. Então, você deve ter escrevido seu tatu. Onde tatu? E colocado também aqui o travessão, né? Porque é uma fala. Continuando aqui na segunda questão, a letra D. Há 2 palavras que, quando estão lado a lado, são pronunciadas do mesmo modo que uma outra palavra. Quais são elas? Então, é a palavra tá
e a palavra tu, né? Como a tia Lu explicou na aula passada, quando a gente está falando seu tatu, onde tatu, parece que nós estamos falando a palavra tá e a palavra tu, parece que nós estamos falando tatu. Mas, quando estamos lendo, claramente a gente percebe que não é a palavra tatu. Por quê? Porque o tá, ele está acentuado, né? A gente pronuncia ele mais forte, ele é mais intenso. Tá, diferente da palavra, da palavra tatu, né? Que ele é menos intenso do que o tá, que está lá na frente, né? Percebemos também porque esse tá está separado do tu. A palavra tatu, ela é toda juntinha, tatu. Aqui é tá, a palavra tá, e a palavra tu. Onde está tu? Ou onde está você? Então, coloquem aqui a palavra tá e a palavra tu. Continuando a questão 3, certo? Agora complete o poema que você escutou. A gente escutou na aula passada, né, o poema de Elias José. E aqui, nessa terceira estrofe, após a terceira estrofe, vem a última estrofe, com 3 versos, né? E o tatu não tá nem aí, como um metrô feliz vai do Rio a Paris. Você deve ter colocado esses versos para completar o poema. Seguindo para a questão 4. Questão 4. Estes títulos de histórias foram escritos sem a separação entre palavras. Escreva-os colocando uma palavra em cada lacuna. A gente tem 3 lacunas, então esse título dessa história tem apenas 3 palavras, né? O pequeno polegar. Aqui a gente tem quantas lacunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o título da história tem 5 palavras. A princesa e a ervilha. Questão 5, pessoal. Escreva as frases abaixo, colocando espaço entre as palavras e entenda a fala de cada um. Essa menininha, ela falou o quê? Ele queria batata e suco. Aliás, ela queria batata e suco. Viram como fica difícil a gente fazer a leitura quando as palavras estão grudadas? Ela queria batata e suco. Ela queria batata e suco. Quantas palavras nós temos aqui? Ela queria batata e suco. 5 palavras nós temos aqui, né, nessa fala dessa menininha. Aqui nós temos esse garotinho, o que que ele falou? O amor que tu me tinhas era pouco. O amor que tu me tinhas era pouco. Quantas palavras nós temos? 8 palavras, né? Esse outro garotinho, ele diz: ela tinha coragem. Ela tinha coragem. Apenas 3 palavras, né? 1, 2, 3. E essa outra garotinha? Pago pouco por cada porco da fazenda. Quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Essa última garotinha diz o seguinte: ele dançou muito bem na festa. Ele dançou muito bem na festa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Nessa questão 6, pessoal, separe as palavras com barra e descubra os versos da cantiga. Aqui, né, temos um verso de uma cantiga todo grudado, palavras tudo juntas. Aí, então, no caso, você tem que separar com uma barra. A tia Lu vai espelhar aqui para vocês como que deve ficar, tá bom? Ó, plantei, barra, barra, abacateiro, barra, para, coloca uma barra, comer, barra, abacate. Mas
Não sei o que plantar para comer chocolate. Então, você deve ter colocado uma barra entre as palavras. Agora escreva os versos que você descobriu. Aqui você vai escrever os versos sem a barra. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Questão 7. Faltou um espaço entre algumas palavras da parlenda. Separe essas palavras com barra. Do mesmo jeito que a outra questão, tem que colocar uma barra. Aqui nós temos a barra sempre viva quando nasce, toma barra conta do barra jardim. Eu também quero arranjar quem tome conta de mim. Você também deve ter colocado uma barra aqui nessa parlenda. Agora, novamente, você também vai reescrever a parlenda aqui, ó, nesse espaço. Está aqui como que a parlenda deve ficar. Questão 8. Descubra 3 títulos de fábulas separando as palavras. Aqui nós temos o corvo e o jarro, o lobo e o cordeiro, a raposa e a cegonha. Então, gente, a correção de português está feita. Não deixem de conferir tudo direitinho e até a nossa próxima aula. Um beijo da tia Lu e outro da tia Tiane. Fiquem todos bem, se cuidem e até mais.